Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria imensa poder te encontrar nesta manhã abençoada que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje eu quero te convidar para uma experiência transformadora através de uma oração poderosa da manhã que tem o poder de revestir tua vida com a força sobrenatural e a proteção inabalável de Deus. Quantas vezes acordamos sentindo que as forças estão esgotadas, que os desafios parecem maiores que nossa capacidade? Quantas manhãs começamos já carregando o peso das preocupações, dos medos e das incertezas que nos assombram? Mas hoje será diferente, porque vamos buscar juntos a fonte inesgotável de poder que flui do trono do Altíssimo. Esta oração da manhã não é apenas palavras bonitas, é um encontro real com aquele que é nossa fortaleza e nosso escudo. Permaneça comigo até o final deste momento sagrado, pois tenho a certeza de que o Espírito Santo vai tocar profundamente teu coração e renovar tuas forças como as da águia. Escreva nos comentários força e proteção, para que possamos nos unir em fé e experimentar juntos o poder restaurador desta oração matinal. Começar o dia buscando a força e proteção de Deus é mais que uma prática espiritual, é uma necessidade vital para a nossa alma. Quando abrimos nossos olhos pela manhã e nossa primeira atitude é clamar ao Senhor, estamos reconhecendo nossa dependência dele e nos posicionando debaixo de sua cobertura poderosa. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, a palavra nos promete que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta não é apenas uma bela promessa, mas uma realidade espiritual que se manifesta quando nos conectamos com o Criador logo nas primeiras horas do dia. A força que buscamos não é meramente física ou emocional, mas uma energia sobrenatural que nos capacita a enfrentar qualquer tempestade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar pela manhã, Ele nos reveste com sua própria força e nos envolve com sua proteção infalível. A proteção que o Senhor oferece àqueles que o buscam pela manhã é descrita de forma poderosa no Salmo capítulo 91. Este salmo nos revela que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando fazemos da oração matinal nosso refúgio, experimentamos uma cobertura que nenhuma força terrena pode quebrar. O verso 11 nos assegura que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que promessa extraordinária! Deus mobiliza hostes celestiais para nossa proteção quando vivemos em comunhão com Ele desde as primeiras horas. Esta proteção não é limitada apenas aos perigos físicos, mas estende-se sobre nossa mente, nossas emoções, nossos relacionamentos e nossos projetos. Quando começamos o dia na presença do Senhor, Ele coloca um cerco de fogo ao nosso redor e se torna nossa glória no meio de nós, como prometeu em Zacarias, capítulo 2, versículo 5. A força que recebemos através da oração matinal não é passageira como as energias humanas, mas é renovada constantemente pela fonte inesgotável que é o próprio Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo nos ensina que o Senhor lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isto significa que exatamente nos momentos em que nos sentimos mais fracos e vulneráveis, o poder de Deus se manifesta com maior intensidade em nossa vida. A oração da manhã é o momento em que reconhecemos nossas limitações e nos abrimos para receber a força ilimitada do Criador. Quando entregamos nossos fardos ao Senhor logo no início do dia, Ele não apenas nos fortalece, mas transforma nossa fraqueza em poder sobrenatural. Esta força nos capacita não apenas a resistir às adversidades,
mas a vencer com autoridade espiritual, pois em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, como declara Romanos, capítulo 8, versículo 37. Vamos orar. Senhor, nesta manhã abençoada, nos prostramos diante de Ti com corações reverentes e gratos. Reconhecemos que Tu és a fonte de toda força e proteção verdadeira. Não queremos começar este dia confiando em nossas próprias capacidades limitadas, mas desejamos nos revestir do Teu poder sobrenatural. Que esta oração matinal seja como incenso subindo à Tua presença, trazendo sobre nossas vidas uma cobertura celestial que nos proteja de todo o mal. Tu és nosso Deus forte e poderoso, nossa fortaleza inabalável e nosso escudo protetor. Derrama sobre nós Tua força renovadora e envolve-nos com Tua proteção infalível. Que não haja espaço em nossa vida para o medo, a ansiedade ou a insegurança, porque sabemos que estamos guardados nas palmas das Tuas mãos. Fortalece nosso espírito, Senhor, e concede-nos a certeza de que caminhamos protegidos pela Tua presença poderosa. Pai Celeste, clamamos a Ti por proteção sobre nossos lares e famílias. Que Teus anjos estabeleçam uma cerca protetora ao redor de nossas casas e de todos os que amamos. Protege nossos filhos em todos os lugares onde estiverem, na escola, nas ruas, nos transportes, em todo o caminho que trilharem. Que eles sejam guardados por Teu poder e orientados por Tua sabedoria em cada decisão que tomarem. Senhor, fortalece os laços familiares e remove toda discórdia, toda palavra áspera e todo mal entendido de nossos lares. Que nossas casas sejam santuários de paz, onde Tua presença habita permanentemente. Protege-nos de toda influência maligna que tente penetrar em nossa família. Que cada membro seja revestido da Tua força e caminhe debaixo da Tua cobertura protetora. Abençoa nossos relacionamentos com amor, compreensão e perdão mútuo. Deus Todo-Poderoso, estendemos nossa oração por proteção e força para nosso trabalho e atividades profissionais. Que Tua mão esteja sobre cada projeto, cada decisão e cada relacionamento no ambiente de trabalho. Protege-nos de conflitos desnecessários, de pessoas mal intencionadas e de situações que possam prejudicar nossa integridade. Dá-nos sabedoria para agir com retidão e força para manter nossos princípios mesmo diante das pressões. Para aqueles que buscam emprego, rogamos que abras portas de oportunidade e que Tua provisão seja abundante. Que encontrem trabalho digno e abençoado, onde possam usar os dons que Tu lhes concedeste. Senhor, abençoa o trabalho de nossas mãos e faz prosperar tudo aquilo que empreendemos com honestidade e dedicação. Que sejamos luz e testemunho de Teu amor em nossos ambientes profissionais. Senhor da vida, clamamos a Ti por proteção e fortalecimento de nossa saúde física, emocional e espiritual. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades e que renova nossas forças dia após dia. Protege nossos corpos de toda doença, de todo vírus e de toda enfermidade que queira nos atacar. Fortalece nosso sistema imunológico e mantém-nos saudáveis para que possamos cumprir os propósitos que tens para a nossa vida. Oramos especialmente por aqueles que enfrentam problemas de saúde neste momento. Toca-os com Teu poder curador e restaura completamente suas forças. Que Tua paz invada seus corações e que Tua esperança fortaleça sua fé durante o processo de cura. Protege também nossa saúde mental e emocional. Livra-nos da depressão, da ansiedade e de todo pensamento negativo que tente nos dominar. Pai de misericórdia, oramos por proteção sobre nossos caminhos e jornadas. Que Teus anjos nos acompanhem em cada saída de casa e nos tragam de volta em segurança. Protege-nos no trânsito,
nos transportes públicos, nas estradas e em todo lugar por onde passarmos. Que não haja acidentes, assaltos ou qualquer tipo de violência em nossos caminhos. Dá-nos discernimento para evitar lugares e situações perigosas e coragem para agir com prudência em todos os momentos. Senhor, estende tua proteção também sobre aqueles que viajam a trabalho ou para visitar familiares, que tenham viagens tranquilas e cheguem aos seus destinos em paz. Protege pilotos, motoristas e todos os profissionais que trabalham no transporte de pessoas. Que tua mão guie cada veículo e que tua proteção seja sobre todos os que se deslocam neste dia. Deus de toda consolação, oramos por força e proteção para aqueles que passam por momentos difíceis. Fortalece os que enfrentam luto, separação, dificuldades financeiras ou qualquer tipo de prova. Que tua presença seja realidade palpável em suas vidas e que teu consolo traga alívio para seus corações aflitos. Protege-os do desespero e da desesperança, envolvendo-os com teu amor incondicional. Senhor, dá força sobrenatural para aqueles que cuidam de pessoas doentes ou dependentes. Que não lhes falte paciência, amor e energia para continuar servindo com dedicação. Renova suas forças a cada manhã e recompensa sua bondade com tuas bênçãos. Protege também sua própria saúde e concede-lhes momentos de descanso e renovação. Que encontrem em ti a força necessária para prosseguir em sua missão de amor. Senhor, clamamos por proteção sobre nossa vida financeira. Protege-nos da escassez, das dívidas excessivas e da ansiedade relacionada ao dinheiro. Dá-nos sabedoria para administrar bem os recursos que nos concedes e força para trabalhar com honestidade e dedicação. Que tua provisão seja abundante em nossa vida e que nunca nos falte o pão de cada dia. Protege-nos de pessoas desonestas que possam tentar nos prejudicar financeiramente. Dá-nos discernimento para fazer bons investimentos e evitar ciladas financeiras. Senhor, abençoa nossos negócios e empreendimentos, fazendo-os prosperar segundo tua vontade. Que sejamos generosos com aqueles que precisam e que nossa prosperidade seja sempre um instrumento de bênção para outros. Ensina-nos a confiar mais em ti do que em nossos recursos materiais. Deus de justiça, oramos por proteção contra toda injustiça e opressão. Que tua verdade prevaleça em nossa vida e que sejas nosso defensor em toda causa justa. Protege-nos de falsas acusações, de processos injustos e de pessoas que tentam nos prejudicar. Fortalece-nos para enfrentar adversidades legais com fé e dignidade, sabendo que tu és nosso advogado celestial. Senhor, concede-nos favor diante das autoridades e sabedoria para lidar com questões burocráticas. Que toda a documentação esteja em ordem e que não enfrentemos dificuldades desnecessárias. Oramos também por nossos governantes e autoridades. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça e protege nossa nação da corrupção e da violência. Que haja paz em nossa terra e que teus princípios orientem todas as decisões importantes. Pai eterno, oramos por proteção sobre nossos estudos e crescimento intelectual. Fortalece a mente de nossos jovens e adultos que se dedicam ao aprendizado. Protege-os da preguiça, do desânimo e de toda influência negativa no ambiente educacional. Dá-lhes concentração para estudar, sabedoria para compreender e memória para reter o conhecimento. Que sejam protegidos de más companhias e influências que possam desviá-los do caminho correto. Senhor, abençoa professores e educadores com paciência, criatividade e amor pelo ensino. Que sejam instrumentos de transformação na vida de seus alunos. Protege as escolas e universidades de violência, drogas e toda forma de mal.
Que estes ambientes sejam lugares de crescimento saudável e formação de caráter. Concede sucesso nos estudos e que o conhecimento adquirido seja usado para a tua glória. Senhor dos Exércitos, oramos por proteção contra as forças espirituais do mal. Revestimo-nos de tua armadura espiritual e nos posicionamos firmemente contra toda obra das trevas. Protege-nos de toda feitiçaria, macumba, inveja e olho grande que tentem nos atingir. Que teu sangue precioso seja uma barreira intransponível contra todo mal direcionado a nós. Fortalece nossa fé para resistir às tentações e nossa determinação para permanecer no caminho da retidão. Que tua luz dissipe toda a escuridão ao nosso redor e que teu nome seja exaltado sobre toda a força contrária. Senhor, quebra toda a maldição familiar e hereditária que possa existir em nossa linhagem. Que sejamos livres de toda a opressão espiritual e que caminhemos na liberdade que Cristo conquistou para nós. Enche-nos do teu Espírito Santo e que ele seja nossa força e proteção constante. Deus de amor, oramos por força e proteção para nossos relacionamentos. Protege nossos casamentos de toda influência externa que tente causar divisão ou discórdia. Fortalece os laços de amor entre cônjuges e concede-lhes sabedoria para resolver conflitos com maturidade. Que haja perdão mútuo, compreensão e renovação constante do amor. Protege nossas amizades de mal-entendidos, fofocas e traições. Que tenhamos discernimento para escolher amigos verdadeiros e leais. Senhor, restaura relacionamentos que foram feridos pelo tempo ou por desentendimentos. Que haja reconciliação onde existe mágoa e renovação onde há frieza. Dá-nos força para perdoar aqueles que nos magoaram e humildade para pedir perdão quando erramos. Que nossos relacionamentos sejam fonte de alegria e crescimento mútuo. Senhor, clamamos por proteção sobre nossa vida espiritual. Fortalece nossa fé e protege-nos do frieza espiritual e da incredulidade. Que nossa comunhão contigo seja cada dia mais íntima e profunda. Protege-nos de doutrinas falsas e de ensinos que possam nos desviar da verdade. Dá-nos discernimento para reconhecer tua voz e sabedoria, para aplicar tua palavra em nossa vida. Fortalece nosso desejo de orar, de ler a Bíblia e de congregar com outros irmãos na fé. Que não percamos o primeiro amor por ti e que nossa paixão por tua presença seja renovada continuamente. Senhor, usa-nos como instrumentos de tua graça para abençoar outras pessoas. Que nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor e poder transformador. Pai Celestial, oramos por proteção e força para nossos pastores e líderes espirituais. Que eles sejam guardados de todo ataque do inimigo e fortalecidos para cumprir o ministério que lhes confiaste. Protege suas famílias e concede-lhes sabedoria para pastorear o rebanho com amor e verdade. Que não lhes falte unção, revelação e autoridade espiritual para ministrar em teu nome. Senhor, levanta novos líderes comprometidos com tua causa e remove aqueles que não estão alinhados com tua vontade. Protege nossas igrejas de divisões, heresias e mundanismo. Que sejam lugares de crescimento espiritual, cura e transformação. Aviva tua obra em nossa nação e derrama teu Espírito sobre toda a carne. Que haja um grande despertamento espiritual em nossa terra. Deus provedor, oramos por proteção sobre os necessitados e desamparados. Fortalece aqueles que não têm onde morar, que passam fome ou que vivem em condições precárias. Levanta pessoas e instituições que possam ajudá-los e transforma corações para a compaixão e generosidade. Protege as crianças em situação de risco e concede-lhes oportunidades de crescer com dignidade e esperança. Senhor, fortalece os missionários e voluntários que dedicam suas vidas a servir os mais necessitados.
Que não lhes falte recursos, energia e motivação para continuar sua obra de amor. Protege-os de doenças, violência e desânimo. Que vejam frutos abundantes de seu trabalho e que sejam recompensados pela sua dedicação. Multiplica os recursos destinados às obras sociais e que haja impacto duradouro na vida dos beneficiados. Senhor da paz, oramos por proteção contra a violência urbana e rural. Protege nossas cidades da criminalidade e concede sabedoria às autoridades policiais para manter a ordem e a segurança. Fortalece aqueles que trabalham na segurança pública e protege-os dos perigos inerentes à sua profissão. Que haja redução da violência doméstica e que as vítimas encontrem proteção e caminhos de libertação. Senhor, transforma o coração daqueles envolvidos com o crime e abre oportunidades de mudança de vida. Protege nossas escolas, hospitais e locais públicos de atos de violência. Que haja paz em nossas comunidades e que possamos viver sem medo. Derrama teu amor sobre nossa sociedade e cure as feridas causadas pela violência e pelo ódio. Deus eterno, oramos por força e proteção para enfrentar os desafios deste novo dia. Concede-nos energia física para cumprir nossas responsabilidades e força emocional para lidar com as pressões cotidianas. Protege-nos do estresse excessivo e da ansiedade que podem nos paralisar. Dá-nos equilíbrio para administrar bem nosso tempo e prioridades. Que saibamos dizer não às demandas excessivas e sim às oportunidades que vêm de Ti. Senhor, fortalece nossa determinação para perseverar diante das dificuldades e nossa fé para crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que este dia seja produtivo, abençoado e cheio de Tua presença. Guia cada passo que dermos e que todas as nossas ações sejam para a Tua glória. Pai misericordioso, oramos por proteção especial para os idosos. Que eles sejam tratados com respeito e carinho por suas famílias e pela sociedade. Protege-os de abandono, maus tratos e negligência. Fortalece sua saúde e concede-lhes alegria e propósito, mesmo na idade avançada. Que suas experiências e sabedoria sejam valorizadas pelas gerações mais jovens. Senhor, protege também as crianças de todo tipo de abuso e exploração. Que cresçam em ambientes seguros e amorosos, rodeadas de pessoas que zelam pelo seu bem-estar. Dá força aos pais para educar com amor e firmeza, e sabedoria para orientar seus filhos no caminho correto. Que as futuras gerações sejam mais justas, amorosas e comprometidas com teus princípios. Senhor Todo-Poderoso, concluímos esta oração matinal entregando em Tuas mãos todo este dia que se inicia. Que cada momento seja vivido na certeza de que estamos protegidos por Teu amor e fortalecidos por Teu poder. Que nossa confiança esteja firmada em Ti e não nas circunstâncias que nos rodeiam. Fortalece nossa esperança e renova nossa alegria, mesmo diante dos desafios. Que sejamos luz onde há escuridão e paz onde há conflito. Protege-nos de nós mesmos, de nossas próprias fraquezas e tendências pecaminosas. Molda-nos conforme Tua vontade e faz-nos mais semelhantes a Cristo a cada dia. Que ao final deste dia possamos olhar para trás com gratidão, sabendo que caminhamos protegidos e fortalecidos pela Tua presença constante em nossa vida. Senhor dos Senhores, nesta manhã estendemos nossa oração pelos profissionais da saúde que dedicam suas vidas ao cuidado do próximo. Fortalece médicos, enfermeiros, técnicos e todos que trabalham incansavelmente para salvar e preservar vidas. Protege-os de contaminações, de esgotamento físico e emocional e concede-lhes sabedoria para tomar as melhores decisões. Que Tuas mãos guiem suas mãos durante procedimentos delicados e cirurgias complexas. Renova suas forças quando se sentirem cansados
e enche seus corações de compaixão renovada pelos pacientes. Senhor, abençoa os hospitais, clínicas e postos de saúde com recursos adequados e equipamentos funcionais. Que não faltem medicamentos essenciais e que todos tenham acesso aos cuidados médicos necessários. Protege estes ambientes de negligência e que haja sempre excelência no atendimento. Deus de toda consolação, oramos especialmente pelos enlutados que enfrentam a dor da perda de pessoas queridas. Fortalece aqueles que perderam cônjuges, filhos, pais ou amigos próximos. Que teu consolo seja bálsamo para seus corações feridos e que encontrem em ti a força para continuar vivendo. Protege-os da depressão profunda e do desespero que podem surgir nos momentos de maior dor. Envia pessoas sensíveis e amorosas para apoiá-los neste período difícil. Senhor, transforma a dor em fonte de compaixão pelos outros que sofrem e use suas experiências para abençoar outras vidas. Que a saudade seja doce lembrança e não amargura paralisante. Concede-lhes a certeza da vida eterna e da reunião futura com seus entes queridos. Restaura sua alegria no tempo certo e renova sua esperança no amanhã. Pai Celestial, clamamos por proteção sobre aqueles que enfrentam perseguição religiosa ao redor do mundo. Fortalece nossos irmãos que são presos, torturados ou mortos por causa da fé em Jesus Cristo. Que mesmo na dor física mantenham a alegria espiritual e a certeza da vida eterna. Protege suas famílias e concede-lhes provisão sobrenatural em meio às dificuldades. Senhor, levanta defensores da liberdade religiosa e toca o coração de governantes para que cessem a perseguição. Que o Evangelho continue se espalhando mesmo em meio à oposição e que muitos sejam salvos através do testemunho corajoso destes irmãos. Fortalece também nossa fé aqui, onde temos liberdade, para que não desperdicemos as oportunidades de testemunhar. Que sejamos gratos pela liberdade de culto e não a tomemos como garantida. Senhor, oramos por força e proteção para os empreendedores e pequenos empresários, que tenham sabedoria para administrar seus negócios com integridade e prosperem de acordo com tua vontade. Protege-os da concorrência desleal, da corrupção e das dificuldades burocráticas excessivas. Dá-lhes criatividade para inovar e coragem para investir nas oportunidades certas. Que gerem empregos dignos e sejam bênção para suas comunidades através de seus empreendimentos. Senhor, protege também os trabalhadores autônomos e freelancers que dependem de projetos variados para o sustento. Que não lhes falte trabalho e que estabeleçam parcerias duradouras e honestas. Fortalece sua perseverança nos momentos de escassez e sua humildade nos tempos de abundância. Que administrem bem seus recursos e tenham reservas para os períodos mais difíceis. Deus de justiça, oramos pelos profissionais da segurança pública que arriscam suas vidas para proteger a sociedade. Fortalece policiais militares, policiais civis, bombeiros e guardas municipais em suas missões diárias. Protege-os de emboscadas, ataques e todo tipo de violência direcionada contra eles. Concede-lhes discernimento para agir com justiça e equilíbrio em situações tensas. Que sejam respeitados pela população e que sua autoridade seja reconhecida. Senhor, protege suas famílias da preocupação excessiva e concede-lhes paz durante os plantões de trabalho. Que retornem sempre em segurança para casa e que desfrutem de momentos de descanso merecido. Fortalece também sua integridade moral para que resistam à corrupção e sejam exemplo de retidão. Que vejam frutos positivos de seu trabalho na redução da criminalidade. Pai eterno, estendemos nossa oração pelos portadores de necessidades especiais e suas famílias. Fortalece aqueles que enfrentam limitações físicas, intelectuais ou sensoriais, para que não se deixem abater pelas dificuldades.
que desenvolvam seus potenciais únicos e encontrem propósito e alegria na vida. Protege-os de discriminação e preconceito e levanta pessoas que os tratem com dignidade e respeito. Senhor, dá força sobrenatural aos familiares que cuidam com dedicação dia e noite. Que não lhes falte paciência, amor e recursos para oferecer o melhor cuidado possível. Concede-lhes momentos de descanso e renovação física e emocional. Que encontrem uma rede de apoio e não carreguem sozinhos o peso das responsabilidades. Multiplica as instituições especializadas e os profissionais qualificados para atender esta população. Senhor da paz, oramos pelos refugiados e imigrantes que deixaram suas terras natais em busca de segurança e oportunidades. Fortalece aqueles que enfrentam o desenraizamento cultural e a saudade da pátria distante. Protege-os da xenofobia e da exploração no trabalho, que encontrem acolhida calorosa e oportunidades justas de reconstruir suas vidas. Concede-lhes facilidade para aprender novos idiomas e adaptar-se às diferentes culturas. Senhor, abençoa as organizações e voluntários que trabalham no acolhimento de refugiados. Que tenham recursos suficientes e sabedoria para oferecer o apoio necessário. Toca o coração da sociedade para receber estas pessoas com amor cristão. Que as diferenças culturais sejam celebradas como riqueza e não vista como ameaça. Protege as crianças refugiadas de traumas e concede-lhes um futuro próspero. Deus provedor, oramos pelos agricultores e pecuaristas que trabalham incansavelmente para produzir alimentos. Protege suas plantações das pragas, das secas prolongadas e das chuvas excessivas. Concede-lhes colheitas abundantes e preços justos para seus produtos. Fortalece seus corpos para o trabalho pesado e preserva sua saúde dos agrotóxicos e outros riscos ocupacionais. Que tenham acesso à tecnologia moderna e crédito facilitado para melhorar sua produtividade. Senhor, protege também os animais sob seus cuidados de doenças e que haja equilíbrio na natureza. Abençoa a terra com fertilidade natural e chuvas na medida certa. Que os produtores rurais sejam valorizados pela sociedade e recebam apoio governamental adequado. Protege-os da violência no campo e das invasões de propriedade. Pai misericordioso, oramos pelos dependentes químicos e suas famílias. Fortalece aqueles que lutam contra o vício das drogas, do álcool e de outras substâncias que destroem vidas. Concede-lhes força de vontade para buscar tratamento e perseverar no processo de recuperação. Protege-os das recaídas e das influências negativas que tentam levá-los de volta ao vício. Que encontrem propósito renovado na vida e oportunidades de reconstruir relacionamentos destruídos. Senhor, fortalece os familiares que sofrem com a situação do dependente químico. Concede-lhes sabedoria para ajudar sem se tornarem codependentes. Que não percam a esperança mesmo diante das recaídas constantes. Multiplica os centros de recuperação eficazes e os profissionais especializados em dependência química. Que haja políticas públicas efetivas de prevenção e tratamento. Senhor dos Exércitos, oramos pelos missionários que levam o Evangelho aos confins da terra. Fortalece aqueles que deixaram família e conforto para anunciar Tua palavra em terras distantes. Protege-os de doenças tropicais, de conflitos armados e da hostilidade de grupos extremistas. Concede-lhes facilidade para aprender idiomas e adaptar-se a culturas diferentes. Que vejam frutos abundantes de seu trabalho missionário e que muitas almas sejam salvas. Senhor, provê sustento financeiro constante para que não passem necessidades básicas. Fortalece sua saúde física e emocional para suportar as dificuldades do campo missionário. Que suas famílias sejam cuidadas e que os filhos não sofram traumas pela distância.
Levanta novos missionários, com chamado genuíno e coração ardente pela evangelização. Abre portas em países fechados ao Evangelho. Deus de amor, oramos pelas pessoas que vivem em situação de rua. Fortalece aqueles que perderam moradia por diversos motivos e se encontram em vulnerabilidade extrema. Protege-os do frio, da fome e da violência urbana. Que encontrem abrigos seguros e programas eficazes de reintegração social. Concede-lhes oportunidades de trabalho e capacitação profissional para reconstruir suas vidas. Senhor, toca o coração da sociedade para olhar com compaixão e não com indiferença para esta população. Multiplica as instituições que oferecem assistência e que seus recursos sejam suficientes. Protege especialmente as crianças e adolescentes em situação de rua, de exploração e abuso. Que políticas públicas efetivas sejam implementadas para resolver esta questão social. Restaura a dignidade humana daqueles que se sentem esquecidos pela sociedade. Pai Celestial, oramos pelos profissionais da educação que moldam mentes e corações nas escolas. Fortalece professores, diretores e funcionários para enfrentar os desafios do sistema educacional. Protege-os da violência escolar e concede-lhes autoridade moral perante os alunos. Que tenham criatividade para ensinar de forma atrativa e paciência para lidar com diferentes tipos de estudantes. Renova sua paixão pelo ensino e que vejam transformação na vida de seus alunos. Senhor, protege as escolas de drogas, bullying e todo tipo de violência, que sejam ambientes seguros e propícios ao aprendizado. Concede recursos adequados para que a educação seja de qualidade. Que os pais valorizem e apoiem o trabalho dos educadores. Levanta uma geração de estudantes comprometidos com valores éticos e morais. Senhor, oramos pelos cientistas e pesquisadores que se dedicam ao avanço do conhecimento. Concede-lhes sabedoria para suas descobertas e que seus estudos sejam voltados para o bem da humanidade. Protege-os de pressões comerciais que possam corromper suas pesquisas. Que tenham recursos adequados para desenvolver seus projetos e que vejam a aplicação prática de suas descobertas. Fortalece especialmente aqueles que pesquisam curas para doenças graves e soluções para problemas ambientais. Senhor, que a ciência seja sempre usada de forma ética e responsável. Protege a integridade das pesquisas e que os resultados sejam publicados com transparência. Concede breakthroughs científicos que tragam alívio para o sofrimento humano. Que os avanços tecnológicos sejam democratizados e beneficiem todas as classes sociais. Guia os cientistas para que reconheçam tua mão criadora por trás de todas as maravilhas do universo. Deus Todo-Poderoso, oramos pelos transportadores e entregadores que mantêm a economia funcionando. Fortalece caminhoneiros, entregadores de aplicativo, motoboys e todos que enfrentam o trânsito diariamente para trabalhar. Protege-os de acidentes, assaltos e das intempéries climáticas. Que seus veículos funcionem adequadamente e que tenham condições seguras de trabalho. Concede-lhes pontualidade nas entregas e relacionamentos respeitosos com clientes. Senhor, protege suas famílias da ansiedade causada pelos riscos da profissão, que tenham descanso adequado e não sejam explorados com jornadas excessivas. Fortalece seu corpo para aguentar as demandas físicas do trabalho, que sejam valorizados pela sociedade e recebam remuneração justa. Protege-os especialmente durante viagens longas e em horários noturnos. Pai eterno, oramos pelas pessoas que trabalham na limpeza urbana e conservação ambiental. Fortalece garis, coletores de lixo e todos que mantêm nossas cidades limpas.
Protege-os de doenças causadas pelo contato com resíduos e concede-lhes equipamentos de segurança adequados, que sejam respeitados pela população e que seu trabalho seja valorizado. Concede-lhes saúde para enfrentar as demandas físicas da profissão. Senhor, conscientize a sociedade sobre a importância de preservar o meio ambiente e reduzir a produção de lixo. Que haja mais programas de reciclagem e reutilização de materiais. Protege a natureza da poluição excessiva e que tenhamos cidades mais sustentáveis. Fortalece os ambientalistas que lutam pela preservação e que suas vozes sejam ouvidas pelos governantes. Que as futuras gerações herdem um planeta mais limpo e saudável. Senhor da vida, oramos pelos profissionais que trabalham em funerárias e cemitérios. Fortalece aqueles que lidam diariamente com a morte e que oferecem consolo às famílias enlutadas. Protege-os emocionalmente para que não sejam afetados pela tristeza constante ao seu redor. Concede-lhes sensibilidade para tratar os corpos com dignidade e as famílias com compaixão. Que vejam seu trabalho como ministério de amor e não apenas como profissão. Senhor, fortalece também os coveiros que preparam o local de descanso dos mortos, que trabalhem com respeito e reverência, sabendo que cuidam do que foi templo do Espírito Santo. Protege estes profissionais de acidentes e concede-lhes paz interior. Que encontrem propósito em oferecer o último serviço de amor aos que partiram. Abençoa suas famílias e que tenham equilíbrio emocional em casa. Deus de toda graça, oramos pelos artistas e trabalhadores da cultura. Fortalece músicos, atores, escritores, pintores e todos que expressam beleza através de suas habilidades. Protege-os da instabilidade financeira inerente à carreira artística e concede-lhes oportunidades constantes de trabalho. Que usem seus talentos para elevar o espírito humano e transmitir valores positivos. Preserva sua criatividade e que não se deixem corromper pela busca excessiva de fama ou dinheiro. Senhor, protege especialmente os artistas cristãos que usam seus dons para louvar teu nome. Que tenham plataformas amplas para ministrar e que suas obras toquem corações para Cristo. Concede-lhes equilíbrio entre vida artística e vida familiar. Que a arte brasileira seja reconhecida mundialmente e que valorize nossa cultura de forma positiva. Multiplica os espaços culturais e que a arte seja acessível a todas as classes sociais. Pai misericordioso, oramos pelos voluntários que dedicam seu tempo livre para servir ao próximo. Fortalece aqueles que trabalham em ONGs, asilos, orfanatos e obras sociais. Que não percam a motivação mesmo diante da magnitude dos problemas sociais. Protege-os do desânimo e concede-lhes alegria renovada a cada ato de amor praticado. Que vejam frutos duradouros de seu trabalho voluntário e que suas ações inspirem outros a servir. Senhor, multiplica o número de voluntários comprometidos e que tenham tempo disponível para se dedicar às causas nobres. Concede recursos adequados para as organizações sociais e que não dependam apenas da boa vontade individual. Protege os voluntários de acidentes durante o trabalho e que tenham cobertura adequada. Que o voluntariado seja reconhecido e incentivado pela sociedade e pelo governo. Senhor dos senhores, oramos pelos jornalistas e comunicadores que informam a sociedade. Concede-lhes compromisso com a verdade e coragem para denunciar injustiças mesmo sob pressão. Protege-os de ameaças e retaliações por seu trabalho investigativo. Que tenham acesso às informações necessárias e fontes confiáveis para reportar com precisão. Fortalece sua ética profissional para resistir à manipulação e aos interesses escusos. Senhor, que a mídia seja instrumento de educação e não de alienação da população.
Protege os jornalistas que trabalham em zonas de conflito e que arriscam suas vidas para trazer informações importantes. Concede-lhes discernimento para filtrar notícias verdadeiras das falsas, que contribuam para uma sociedade mais informada e consciente. Abençoa especialmente os comunicadores cristãos que levam esperança através dos meios de comunicação. Deus de justiça, oramos pelos advogados e profissionais do direito. Fortalece aqueles que lutam pela justiça e defendem os direitos dos oprimidos. Protege-os de corrupção e concede-lhes integridade inabalável em sua advocacia. Que tenham sabedoria para interpretar as leis e eloquência para defender seus clientes. Concede-lhes sucesso nas causas justas e que sejam instrumentos de equidade social. Senhor, protege especialmente os defensores públicos que atendem os menos favorecidos. Que tenham recursos adequados e não sejam sobrecarregados com excesso de casos. Fortalece os juízes para julgar com imparcialidade e temor a Ti. Que o sistema judiciário seja ágil e acessível a todos. Concede sabedoria aos legisladores para criar leis justas e benéficas para a sociedade. Pai Celestial, oramos pelos trabalhadores da construção civil. Fortalece pedreiros, engenheiros, arquitetos e todos que constroem casas e edifícios. Protege-os de acidentes de trabalho e concede-lhes equipamentos de segurança adequados. Que tenham trabalho constante e remuneração justa pelo suor de sua labuta. Fortalece seus corpos para aguentar o trabalho pesado e preserva sua saúde dos riscos ocupacionais. Senhor, que construam com qualidade e honestidade, usando materiais adequados. Protege as construções de desabamentos e defeitos estruturais. Concede sabedoria aos engenheiros para projetar edificações seguras e funcionais. Que haja habitação digna para todos e que o déficit habitacional seja resolvido. Abençoa os programas habitacionais e que atendam realmente quem precisa. Senhor Todo-Poderoso, oramos pelos motoristas profissionais que transportam pessoas e cargas. Fortalece taxistas, motoristas de ônibus, de caminhão e de aplicativos. Protege-os de assaltos, acidentes e da violência urbana. Concede-lhes paciência para lidar com o trânsito caótico e com passageiros difíceis. Que seus veículos funcionem adequadamente e que tenham condições dignas de trabalho. Fortalece sua saúde para aguentar longas jornadas sentados e expostos à poluição. Senhor, protege suas famílias da ansiedade causada pelos riscos da profissão. Que sejam respeitados pelos usuários e que recebam gorjetas generosas. Concede-lhes pontualidade e que evitem multas e infrações. Protege-os especialmente durante viagens noturnas e em áreas perigosas. Deus de amor, oramos pelos cuidadores de idosos e profissionais da área geriátrica. Fortalece enfermeiros, técnicos e cuidadores que se dedicam ao bem-estar da terceira idade. Concede-lhes paciência infinita e amor genuíno pelos idosos sob seus cuidados. Protege-os do esgotamento físico e emocional causado pela demanda constante. Que tratem os idosos com dignidade, respeitando sua sabedoria e experiência de vida. Senhor, multiplica as instituições de qualidade para idosos e que tenham recursos adequados. Protege os idosos de maus tratos, negligência e abandono familiar. Que suas famílias os visitem regularmente e demonstrem amor e carinho. Concede aos idosos saúde, alegria e propósito mesmo na idade avançada. Que sejam valorizados pela sociedade como patrimônio de sabedoria e experiência. Pai eterno, oramos pelos profissionais que trabalham com tecnologia. Fortalece programadores, analistas de sistemas, técnicos em informática e todos da área digital.
Concede-lhes criatividade para desenvolver soluções inovadoras que beneficiem a humanidade. Protege-os da síndrome do túnel do carpo e outros problemas causados pelo trabalho repetitivo. Que usem a tecnologia de forma ética e responsável, respeitando a privacidade dos usuários. Fortalece sua visão contra o cansaço das telas e concede-lhes equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Senhor, que a tecnologia seja democratizada e acessível a todas as classes sociais. Protege os dados pessoais dos usuários e que não sejam usados de forma maliciosa. Concede sabedoria para criar sistemas seguros contra crimes virtuais. Que a inteligência artificial seja desenvolvida com princípios éticos sólidos. Senhor da paz, oramos pelos profissionais que trabalham no sistema prisional. Fortalece agentes penitenciários, psicólogos, assistentes sociais e todos que lidam com detentos. Protege-os da violência carcerária e concede-lhes autoridade moral para manter a ordem. Que vejam os presos como pessoas que precisam de transformação e não apenas como criminosos. Concede-lhes sabedoria para implementar programas eficazes de ressocialização. Senhor, transforma o coração dos detentos e que muitos encontrem salvação em Cristo Jesus. Protege suas famílias que sofrem com o estigma social da prisão. Que haja oportunidades reais de estudo e profissionalização dentro dos presídios. Concede às autoridades sabedoria para reformar o sistema prisional. Que ex-detentos encontrem oportunidades de trabalho ao sair da prisão. Deus provedor, oramos pelos comerciantes e vendedores que movimentam a economia. Fortalece lojistas, ambulantes, representantes comerciais e todos que vivem das vendas. Protege-os de furtos, roubos e da concorrência desleal. Concede-lhes habilidade para negociar e conquistar a confiança dos clientes. Que tenham produtos de qualidade e preços justos tanto para eles quanto para os consumidores. Fortalece sua perseverança nos momentos de baixa nas vendas. Senhor, protege especialmente os pequenos comerciantes da concorrência das grandes redes. Que tenham criatividade para se diferenciar e fidelizar clientes. Concede-lhes facilidade no crédito e que as taxas de juros não sejam abusivas. Protege-os de calotes e inadimplência excessiva. Que o comércio local seja valorizado pela comunidade. Pai misericordioso, oramos pelos profissionais do turismo e hospitalidade. Fortalece guias turísticos, hoteleiros, garçons e todos que recebem visitantes. Concede-lhes alegria genuína em servir e que representem bem nossa cultura brasileira. Protege-os da sazonalidade do setor e que tenham trabalho constante ao longo do ano. Que tratem os turistas com cordialidade e honestidade, cobrando preços justos. Fortalece sua criatividade para mostrar as belezas naturais e culturais do Brasil. Senhor, protege os pontos turísticos da violência e que sejam seguros para visitantes. Concede infraestrutura adequada para receber bem os turistas nacionais e estrangeiros. Que o turismo gere renda para as comunidades locais de forma sustentável. Protege nosso patrimônio natural e histórico para as futuras gerações. Multiplica o turismo religioso e que muitas vidas sejam abençoadas. Senhor dos exércitos, oramos pelos militares que protegem nossa pátria. Fortalece soldados, marinheiros, aviadores e todos que servem às Forças Armadas. Protege-os em missões perigosas e concede-lhes coragem para defender nossa soberania nacional. Que sejam exemplos de disciplina, honra e patriotismo para a sociedade. Concede-lhes equipamentos adequados e treinamento de qualidade para cumprir suas missões. Senhor, protege suas famílias durante os períodos de afastamento para serviço, que tenham remuneração digna e assistência médica adequada. Fortalece os veteranos de guerra e que recebam o reconhecimento merecido.
Concede paz entre as nações para que não haja conflitos armados. Que os militares sejam também instrumentos de ajuda humanitária em catástrofes naturais. Deus de toda consolação, oramos pelos psicólogos e profissionais da saúde mental. Fortalece aqueles que cuidam das feridas invisíveis da alma humana. Concede-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente e tratar com eficácia os transtornos mentais. Protege-os emocionalmente para que não absorvam os problemas de seus pacientes, que tenham empatia genuína e técnicas terapêuticas atualizadas. Senhor, quebra o preconceito da sociedade em relação às doenças mentais, que mais pessoas busquem ajuda profissional sem sentir vergonha. Multiplica os profissionais qualificados e que o atendimento seja acessível a todos. Concede aos psicólogos cristãos sabedoria para integrar fé e ciência em seus tratamentos. Que a saúde mental seja prioridade nas políticas públicas de saúde. Pai Celestial, oramos pelos bombeiros que arriscam suas vidas para salvar outras vidas. Fortalece estes heróis anônimos que enfrentam incêndios, resgates e emergências diversas. Protege-os de queimaduras, intoxicação e acidentes durante suas operações. Concede-lhes agilidade, coragem e técnica para realizar resgates eficazes. Que tenham equipamentos modernos e viaturas em bom estado de conservação. Fortalece sua saúde respiratória contra a inalação de fumaça e gases tóxicos. Senhor, protege suas famílias da ansiedade constante pelos riscos da profissão. Que sejam reconhecidos e valorizados pela sociedade como verdadeiros heróis. Concede-lhes alegria em salvar vidas e propriedades. Protege-os especialmente durante grandes incêndios florestais e desastres naturais. Senhor da vida, oramos pelos profissionais da beleza e bem-estar. Fortalece cabeleireiros, esteticistas, massagistas e todos que cuidam da aparência e autoestima das pessoas. Concede-lhes habilidade técnica e criatividade para realizar belos trabalhos. Protege-os de problemas de coluna e nas mãos causados pelo trabalho repetitivo. Que tratem seus clientes com carinho e contribuam para elevar sua autoestima. Fortalece seus negócios e que tenham clientela fiel e satisfeita. Senhor, que valorizem a beleza interior acima da exterior. Protege-os de produtos químicos nocivos e que usem técnicas seguras. Concede-lhes equilíbrio para não se tornarem vaidosos excessivamente. Que sejam canais de alegria e bem-estar na vida de seus clientes. Multiplica as oportunidades de capacitação e atualização profissional. Senhor, reconhecemos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Te agradecemos por tua justiça perfeita e por teu amor que nos convida ao arrependimento. Ajuda-nos a viver com a consciência da eternidade, sabendo que um dia prestaremos contas de nossa vida diante de ti. Que esta verdade não nos cause temor, mas nos motive a viver de forma santa e irrepreensível. Purifica nosso coração de todo pecado e injustiça para que possamos estar na congregação dos justos. Que nossa vida seja marcada pela retidão e pela integridade em todas as áreas. Ajuda-nos a ser sal e luz neste mundo, influenciando positivamente aqueles que nos rodeiam. Que possamos nos associar com pessoas que te temem e honram, fortalecendo mutuamente nossa fé. Dá-nos coragem para nos posicionarmos pela verdade, mesmo quando isso for custoso. Que nossa lealdade seja sempre para contigo, acima de qualquer pressão social ou conveniência pessoal. Prepara-nos para aquele dia quando compareceremos diante de teu trono, confiantes em tua graça e misericórdia. Que vivamos cada dia como se fosse o último, aproveitando todas as oportunidades para fazer o bem. Pai Celestial,
Te louvamos porque conheces o caminho dos justos. Que conforto saber que tu não apenas observas nossa jornada de longe, mas que intimamente conheces cada passo que damos. Tu conheces nossas lutas secretas, nossas vitórias privadas, nossos momentos de dúvida e nossos tempos de fé inabalável. Que esta verdade nos encha de confiança e segurança, sabendo que não caminhamos sozinhos. Tu conheces nossas motivações mais profundas e vês além de nossas ações externas. Que possamos viver com transparência diante de Ti, sem máscaras ou pretensões. Ajuda-nos a encontrar paz no fato de que Tu nos conheces completamente e ainda assim nos amas incondicionalmente. Que Teu conhecimento íntimo de nossa vida nos motive à santidade e não ao medo. Tu conheces nosso futuro e tens planos de bem para nós. Confiamos em Tua direção, mesmo quando não entendemos o caminho à nossa frente. Que possamos descansar na certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Guia nossos passos e dirige nossas decisões segundo Tua vontade perfeita. Que nossa vida seja um livro aberto diante de Ti, sem capítulos escondidos ou páginas que temamos que leias. Deus Todo-Poderoso, oramos pelos atletas e profissionais do esporte. Fortalece aqueles que representam nosso país em competições nacionais e internacionais. Protege-os de lesões graves e concede-lhes disciplina para manter o preparo físico. Que sejam exemplos de perseverança, fair play e superação para a juventude. Concede-lhes técnicos competentes e estrutura adequada para treinar. Fortalece especialmente os atletas paralímpicos que superam limitações físicas. Senhor, que o esporte seja ferramenta de inclusão social e transformação de vidas. Protege os jovens atletas de vícios e más influências. Concede aos nossos representantes sucesso nas competições e que honrem nossa bandeira. Multiplica os programas esportivos nas escolas e comunidades carentes, que o esporte promova união e não violência entre torcidas. Pai eterno, oramos pelos trabalhadores rurais e da pesca. Fortalece agricultores familiares, pescadores, vaqueiros e todos que tiram sustento da terra e das águas. Protege-os das intempéries climáticas e concede-lhes safras abundantes, que tenham acesso a crédito rural com juros justos e assistência técnica qualificada. Fortalece seus corpos para o trabalho pesado e preserva sua saúde dos agrotóxicos. Senhor, protege os recursos naturais para que as futuras gerações também possam viver da terra. Concede chuvas na medida certa e que não haja pragas nas plantações. Protege os pescadores de tempestades no mar e acidentes com embarcações. Que tenham equipamentos de segurança adequados e que os peixes não faltem. Valoriza os produtos da agricultura familiar e que tenham preços justos. Senhor dos senhores, nesta manhã entregamos em Tuas mãos todos estes trabalhadores e suas famílias. Que cada profissão seja vista como vocação para servir e abençoar a sociedade. Protege todos os trabalhadores de acidentes, doenças ocupacionais e exploração injusta. Concede-lhes reconhecimento pelo valor de seu trabalho e remuneração digna. Que tenham alegria no que fazem e encontrem propósito além do sustento financeiro. Fortalece os sindicatos para defender os direitos trabalhistas com justiça. Senhor, gera empregos suficientes para que todos tenham oportunidade de trabalhar. Protege os direitos dos trabalhadores e que não haja exploração nem abuso. Concede aos empregadores consciência social para tratar bem seus funcionários, que o trabalho seja bênção e não maldição na vida das pessoas. Senhor, Te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração.
enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Escreva seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.